um concurso aí bastante recente e que traz aí algumas questões interessantes acerca aí da gramática. Bom, então vamos lá para a questão de número um, tá? Questão de número um é uma questão de interpretação. Então ela diz o seguinte: observe a seguinte frase de Confúcio. E aí ele fala, ó, no mundo culto temos uma conduta florida e no mundo inculto temos discursos floridos. E aí vamos pensar o seguinte, quando ele fala aqui que no mundo culto, né, a gente tem uma conduta florida, o que significa? Significa que no mundo culto, no mundo onde há conhecimento, a conduta ela é boa, ela é agradável, ela é benéfica. Por isso que a gente fala que é uma conduta florida. E quando a gente tem um mundo inculto, né, é um mundo sem cultura, sem conhecimento, baseado na ignorância, o que são floridos aqui são os discursos. Ou seja, os discursos eles são bonitos, mas eles não representam aquela determinada realidade, tá? Então a gente pode observar que no mundo culto aqui a gente prioriza o que é o fazer. No mundo inculto da ignorância, o que a gente prioriza? A gente prioriza o falar e não fazer. É por isso que os discursos eles são floridos. Os discursos são bonitos, mas eles não são colocados em ação, ok? Então vamos lá para a questão. A observação adequada sobre esse segmento da frase é: o pensador considera o mundo inculto superior ao mundo inculto? Não, é totalmente o contrário. Ele considera o mundo culto superior ao inculto. As duas ocorrências do adjetivo florida e floridos mostram o mesmo significado? Não, né? Aqui em conduta florida é uma conduta benéfica. Aqui em discursos floridos são discursos falaciosos, discursos mentirosos. Entre as duas frases do pensamento tem-se uma oposição, ou seja, uma contradição? Sim, porque no mundo culto a gente prioriza o fazer, no mundo inculto, o falar e não fazer. Portanto, o gabarito aqui que a gente tem é letra C, ok? Então vamos lá. O mundo culto se dedica ao dizer e o inculto ao fazer? Não, é o contrário. O mundo culto se dedica ao fazer, o inculto ao dizer e não fazer. O termo discursos floridos mostra um discurso perfeitamente idealizado? Não, muito pelo contrário. Discursos floridos, né, mostra aí um discurso idealizado, mas nunca realizado, né? Que só fica no âmbito da promessa. Ok? Questão 2. Assinale a frase em que houve troca indevida entre sob ou sobre, tá? Então, o que acontece? O uso do sobre e do sobre, anota aí rapidinho para você não esquecer qual é a diferença, né, do sob para o sobre, tá? O sobre você vai utilizar sempre quando tiver a noção de em cima de ou a respeito de, ok? Então, essa locução sobre aí, ó, sempre com o sentido de em cima de e a respeito de. Já o sob sempre significa, né, embaixo de alguma coisa, ok? Então, quando eu falo assim, por exemplo, ó, o livro está sobre a mesa, famoso The Books on the Table, né? Então o livro está o quê? Em cima da mesa. E aí é preposição sobre. Ó, falamos sobre política, né? Então falamos a respeito de política.
ok? A vítima ficou sob os escombros. Então, a vítima ela ficou embaixo dos escombros, ok? Então, tem aí a utilização do sob, do sobre e do sob, ok? Então, printa essa tela aí para não errar em prova. Então, vamos lá, né? Voltar para a nossa prova. Letra A. Um sobrevivente, não, sou um sobrevivente, né, sob escombros dos valores mortos, ok? Vamos lá direitinho, né? O que ele quer aqui, ó, é uma troca indevida. Então, se eu sou um sobrevivente sob os escombros, eu estou embaixo desses escombros. Perfeito. Ao patinar sobre o gelo fino, nossa segurança está em nossa velocidade. Então, ao patinar, ó, em cima do gelo. Perfeito. Filosofar, filosofar por tijolos sobre tijolos sem discutir. Então, é colocar um tijolo em cima de outro tijolo. Perfeito. Os filósofos têm muitas teorias sobre educação. E para por aqui. Se é sobre educação, é a respeito da educação. Então, é sobre a educação. Então, aqui houve troca indevida, gabarito letra D. Os filhos, sob o olhar das mães, sempre procedem bem. Então, os filhos, ó, embaixo dos olhares das mães, né? As mães estão olhando por cima, né? Elas têm um controle. Então, também, perfeito. Ok? Então, gabarito aí, letra D. Ok? Vamos para a questãozinha de número 3. Ok? Deixa eu ver se consigo aumentar aqui para ficar melhor. 3. Assinale a frase em que a troca de posição de palavras não provoca mudança de sentidos. Então, vamos lá, questão tranquila. Qualquer pessoa é incapaz de ficar alegre de um bom e de bom humor quando está bem-vinda. Então, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa significa dizer que alguma pessoa, né? Todas as pessoas. Isso é um sentido genérico, tá? Sentido genérico. Então, quando você fala assim, ó, quando qualquer ele vem antes, isso aqui é um sentido genérico. Aí eu falo assim, ó, qualquer professor pode te ensinar português. Entendeu? Qualquer professor, seja um professor que tenha 1 ano de magistério, 2 anos, 10 anos, ou seja, qualquer professor aí é capaz de ensinar português. Agora, quando você muda para uma pessoa qualquer, isso aqui é sentido depreciativo, beleza? Ó, aquele cara ali é um professor qualquer, tá? Ele é um professorzinho, né? Sem valor profissional, ok? Os velhos amigos são os melhores. O rei Jaime sempre queria seus velhos sapatos porque eram mais cômodos nos seus pés. Então ele trocou os velhos amigos para amigos velhos, tá? Velhos amigos são amigos de longa data. Amigos velhos são amigos com idade avançada. Então mudou o sentido, né? Não existe uma linguagem que esteja à altura de traduzir o estado atual das coisas. Não existe uma linguagem que esteja à altura de traduzir o atual estado das coisas. Então, estado atual e atual estado continua sendo atual, não mudou nada, né? Tem um grau de atualidade. Então, gabarito aqui, letra C. Um homem pobre deve trabalhar mais para poder sustentar-se. Então, olha só, um homem pobre significa um homem sem recursos, um homem sem dinheiro. Agora, um pobre homem já mudou, é um coitado. Você fala assim, ó, Anderson é um homem pobre, um homem sem recursos financeiros. O Anderson é um pobre homem, ou seja, é um coitado. Ok? Então muda aí.
O novo livro traz novidades para os leitores. O livro novo traz novidades para os leitores. Então, o novo livro significa o novo recém-lançado. Então, o novo livro é o livro recém-lançado. O livro novo é o livro que está conservado, né? Então, a gente tem mudança de sentido aí, gabarito, letra C. Então, vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, número 4. Em cada frase a seguir, há palavras grafadas de duas formas distintas. Assinale a frase em que a forma adequada é a primeira das duas citadas. Então, preste atenção. Ele quer a forma adequada e essa forma adequada é a primeira das duas citadas. Então, vamos lá. Fico até feliz, afinal, não fui caçado por ser corrupto. Vamos lá, o caçado com C cedilha significa ser capturado. Então, por exemplo, a onça foi caçada, ela foi capturada. Agora, o caçado com dois S's é quando você tem, né, os seus direitos políticos aí interditados. Então, por exemplo, a gente fala aí cassação dos direitos políticos é com dois S. Caçou, né? Cassação da criatura, da onça, é com cedilha. Então, o segundo é que está correto. Ele quer o primeiro. Contra a oposição já foram lançados cachorros, cavalos e cassações de mandatos ou mandatos, tá? Então vamos lá, mandado, tá? Preste atenção, tem um D de documento. Então, o mandado expedido pelo juiz é um documento que ele expediu. Já mandato, lembrando, né, tem um T de tempo. Então, o mandato é uma duração. Então, o mandato de um governador dura 4 anos. Então, é o tempo, ok? Então, quando a gente tem assim, contra a oposição, já foram lançados cachorros, cavalos, cassações de mandados, não, né? Cassações aí de mandatos, né? Mandatos. Então, só a segunda está correta. Letra C. A reação da empresa demonstra que o governo tem cumprido ou cumprido, né? Cumprido com O é cumprimento. Então eu falo, caramba, aquele muro ali tem 100 metros. Ele é um muro comprido com O. Cumprido é a ação de cumprir. Então, né, a gente cumpre o dever, né, com U. Então, só o segundo está correto. O governo tomou todas as previdências ou providências necessárias para a compra das vacinas. Então, anota aí, né? Quando a gente tem previdências, tá? Significa o ato de prever. Então, eu vou falar assim: olha, a prova dia tal vai ser fácil. Aí você fala, e as previdências do professor estavam corretas. Ou seja, a ação dele prever alguma coisa. Providência é uma atitude, é o ato de providenciar algo. Então, o governo tomou todas as providências necessárias, ele tomou todas as atitudes necessárias. Então, só o segundo está correto. A secretária deferiu ou diferiu? Então, vamos lá. Deferir com é aprovar. Diferir é discordar. Então, o que que significa? Né? Que por gabarito aí só pode ser letra E, que a secretária deferiu todos os requerimentos, significa que ela aprovou todos os requerimentos apresentados. Gabarito letra E, ok? Vamos lá para a próxima questão, questãozinha aí de número 5, beleza? Então, o número 5 diz o seguinte: número 5.
Assinale a frase em que houve troca indevida de mal com L e mal com U. Então, galera, rapidamente aqui, né? Vamos lá, para a gente ver aqui, ó. O mal com L, ele pode significar duas coisas, tá? O mal com L, ele pode ser o contrário de bem, tá? Mal com L pode ser contrário de bem, ok? E o mal com L também, ele pode ser equivalente a logo que. Um grafo é isso aí. Já o mal com U, ele é sempre o contrário de bom, beleza? Sempre o contrário de bom. Então aqui a gente não vai ter problema, não. Então, quando eu falo estou mal, né, estou mal, por que que esse mal é com L? Porque esse mal é com L é o contrário de bem. Eu posso falar que estou bem. Quando eu falo, ó, mal chegou e dormiu, né? E dormiu, por que que esse mal é com L? Porque ele é equivalente a logo que, ok? Quando eu falo que você é um mau gestor, é porque eu poderia falar que você é um bom gestor. Beleza? Então grafa aí, printa esse macete aí e vamos lá para a questão. Vamos lá, a questão está aqui na tela. Ao mesmo tempo, direi ao diabo que não tente nos levar para o mau caminho. Pô, cara, já para por aí, porque esse mal aqui está errado. Esse mal tinha que ser com U, porque eu não posso trocar por bom. Se eu posso trocar por bom, o mal tinha que ser com U. Então já achamos aqui, ó, troca indevida, gabarito letra A. Mas vamos lá. Muita gente me chama de cowboy, mas nunca compreendi o que há de mal, ou seja, o que há de bom nisso, ó. Mal é com U. Perfeito. Se a agricultura não for bem, a inflação vai mal. Ó, esse mal é com L, porque é o contrário de bem. Perfeito. Mal governador instalou-se e começaram as cobranças. Esse mal também é com L, porque é equivalente assim que o governador instalou-se, começaram as novas cobranças. Não há mal que dure sempre, não há bem que dure sempre. Perfeito. Gabarito, letra A. Questão aí, ó, molezinha, molezinha. Vamos para a próxima, questão 6. Sabendo-se que se escreve com eis os substantivos derivados de adjetivos e com eis os substantivos não derivados de adjetivos, assinale a opção em que todos os vocábulos estão grafados corretamente. Aqui a FGV ela foi uma mãe. Por quê? Ela já te falou que o eis, né, são para substantivos que derivam de adjetivos. E o eis com S, substantivos não derivados de adjetivos. Então vamos lá. Aridez vem de árido. Árido é adjetivo, tá? E aí, olha só, muito importante também a gente saber o seguinte, tá? Sempre que a gente tiver esse eis aqui, tá? O que que ele significa? Que aí você vai ver que vai ficar mais fácil ainda. Ele significa origem, tá? Por exemplo, francês não é uma origem? Então vai ser com ES, né? Nacionalidade, né? Por exemplo, um estado, desculpa, social. Então, por exemplo, burguês não é um estado social? Então você grafa com ex, né? Você grafa com ex. Então vamos lá. Aridez está certo. Marquês, ó. Marquês significa estado social. Beleza? Então seria com S. Então a letra A já está fora.
Camponês é aquele que veio do campo, perfeito, ok? Acidez vem de ácido, então derivou de um adjetivo, ó. Então olha aqui, ó. Presta atenção, ó. Quando deriva de adjetivo é com Z, tá? Escassez é de escasso, deriva também de adjetivo, então tinha que ser com Z. Então B tá fora. Freguês, tá? Freguês é um estado social. Então tá errado, ó. Tinha que ser com S. Montanhês está certo, beleza? E mudez, desculpa, né? É de mudo, perfeito, né? Mas a letra C tá fora porque freguês está errado. Burguês já para por aí que é origem, né? É status social, ó, acabou, tá fora a letra D. Então eu fiquei só com tirolês, né? Altivez e honradez. Beleza? Então, gabarito aí, 6, letra E. Questão 7. A questão 7. Assinale a frase em que o termo sublinhado exerce a função de complemento nominal e não de adjunto adnominal, né? Sempre tem aí uma questão de complemento nominal e adjunta de nominal. Beleza? Então vamos lá. A necessidade de dinheiro é universal. Olha aqui, galera. Necessidade é substantivo abstrato. O dinheiro aqui não é necessitado. Então, lembrando, né? Se é sentido passivo, ó, é complemento nominal. Gabarito letra A. A falta de educação, o que significa isso? Que educação tem uma falta. Então, sentido de posse é o quê? Complemento nominal. O espírito é o sal da conversação. Sal aqui é substantivo concreto. Então, complemento nominal. O segredo do demagogo é fazer-se passar por distraído. Então, o demagogo ele não tem um segredo? Sentido de posse é adjunta de nominal. Letra E. O objetivo da oratória não é a verdade, mas a persuasão. Se é o objetivo da oratória, significa que a oratória ela tem um objetivo. Então, o único complemento nominal, gabarito aí, letra A. Ok? Vamos para a questão 8. Assinale a frase abaixo em que a substituição do verbo ser mais adjetivo por ter mais adjetivo foi feita de forma inadequada. Então, ele quer uma substituição que você vai ter o verbo ser mais adjetivo pelo verbo ter mais substantivo de forma adequada. Então, vamos lá na letra A. Ó. As pessoas querem mudar. As pessoas que querem mudar nunca são felizes. Então, olha só, são felizes é uma construção do verbo ser mais um adjetivo. E aí eu vou trocar esse verbo ser pelo verbo ter mais substantivo. Então eu posso falar que as pessoas que querem mudar nunca têm felicidade, né? Então as pessoas que querem mudar, né, nunca são felizes. Então nunca tem felicidade. Perfeito. Letra B. O sol é novo a cada dia. Então, é novo, ó, é uma construção do verbo ser mais adjetivo. O sol é novo, né? Então, olha só, o sol tem novidade? Não, não necessariamente quem tem novidade é novo. Então, seria assim: ó, o sol tem juventude, poderia dizer, mas tem novidade, né? Aquilo que tem informação nova. Então, essa troca ficou inadequada. Gabarito, letra B. Ó, nada é duradouro significa que nada tem durabilidade. Perfeito. As novas opiniões são sempre suspeitas, tem sempre suspensão. Suspensão é suspeita, galera. Nada é perfeito significa que nada tem perfeição. Tá aí, perfeito, gabarito, letra B de bola, a única que está inadequada, né? Novo, né? Algo que é novo não é algo que tem novidade, né? É algo que tem jovialidade, juventude. Então, 9.
Assinale a frase que mostra uma antítese, ou seja, uma oposição. Então, antítese, né, é uma oposição lógica. O inferno está cheio de boas intenções, tá? Então aqui não tenho nenhuma oposição, tá? Sou ateu, mas me comporto como se Deus existisse. Então preste atenção, aqui eu tenho até uma oposição, tá? Só que eu tenho uma oposição que é ilógica, porque quem é ateu não acredita em Deus. Então ele é ateu e se comporta como se Deus existisse, isso é uma oposição ilógica. Então, isto aqui que tem na letra B não é antítese, é paradoxo, tá? É um paradoxo. O homem é aquilo que ele acredita, beleza? Então, aqui eu não tenho, o que eu tenho aqui é até uma comparação, que a gente poderia falar que é uma metáfora, não é isso? Letra D. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, né? Então, nessa 9 aqui, você pode ver que o gabarito é letra D. Oposição entre pai e filhos, ok? 10. Tudo que pode ser dito com clareza. Não há oposição aqui entre nenhuma palavra, ok? Então, questão 9, gabarito letra D. Vamos para 10. Assinale a frase abaixo em que não ocorre nenhum traço de animalização do ser humano, tá? Então vamos lá. O bocejo é um berro silencioso, tá? Então olha só, quem berra é cabra. Sabiam disso? Quem berra é cabra. Vamos lá, então tem traço de animalização. O que que é um traço de animalização? Um traço de animal. Viver não é aprender, mas aplicar. Tem algum traço de animalização aqui? Estou tratando o ser humano como um animal? Não. Então, gabarito, letra B. Letra C. A mulher deve escapar das garras dos seus maridos. Ó, quem tem garra é felino, né? Ou um urso, ok? A vítima foi encontrada nua em pelo. Então, nua em pelo é despelado, não é isso? Despelado, ok? Então, traço aí de animalização, ok? O mendigo dormia numa toca. Gente, quem dorme em toca é animal, beleza? Tranquilo? E aí vamos ver aqui, analisar, né, nessa questão 10 que a FGV ela trabalhou o que a gente chama de ambiguidade de resposta. Olha só, todo mundo sabe que também quem ser humano, né, tem pelo e animal tem pelo, ok? E aí não dava para a gente subentender que tanto uma pessoa como um animal não poderia ter pelo? Sim, poderia. E aí, o que que a FGV faz? Ela deixa essa opção ambígua para você ficar na dúvida e mudar para uma outra resposta. Mas aí, qual é a certeza que eu sei de que a letra B é minha resposta? Porque berro é para animal, beleza? Garra é para animal, toca é para animal, e viver e não aprender, mas aplicar, não tem nenhum traço de animalização. Ou seja, apesar de a banca FGV ela te deixar em dúvida em uma opção, a sua opção correta ela sempre vai estar clara. Então, cuidado com essa questão, com essa estratégia de ambiguidade em opções, que ela faz isso de forma proposital. Ah, professor, é uma questão que é para anular? Óbvio que não. Por que que não é para anular? Porque eu consegui eliminar todas as outras, tá? Então, gabarito, letra B. Vamos aí para a questão número 10. Então, questão 10, ela vai versar sobre o quê? Questão 10. Entre os cinco pares, 10 não, 11, né? Entre os cinco pares a seguir, assinale aquele que mostra uma forma aumentativa do substantivo indicado, sem possibilidade de a forma aumentativa indicar uma realidade diferente. Então, vamos lá. O que que ele quer? Ele quer que você pegue esse aumentativo, ok? E esse aumentativo, de fato, ele
demonstre para você a ideia de tamanho. A gente sabe que em língua portuguesa, nem sempre aumentativo e diminutivo, eles trazem essa ideia de tamanho maior e tamanho menor. Por exemplo, quando a mãe fala para o filho, meu filhinho, come uma comidinha, ela não quer dizer, por exemplo, que esse que esse filhinho é pequenininho, que essa comida é pouquinha. Quando eu falo, caraca, Maria é um mulherão, eu não quero falar que ela é enorme, eu quero falar que ela é uma mulher bonita. Então, muitas das vezes, o aumentativo e o diminutivo, eles não querem denotar ideia de tamanho. Então, por exemplo, quando a gente tem na letra A, né, papel e papelão, papelão aqui tem dois sentidos. Pode ser aquele local onde o mendigo dorme, né, a caminha do mendigo, e pode ser também, né, uma situação vergonhosa, tá? Por exemplo, caramba, a seleção brasileira na Copa de 2014 contra a Alemanha fez um papelão, passou vergonha, ok? Caixa é aquilo que a gente guarda as coisas, e caixão é uma urna mortuária, onde se coloca cadáveres, ok? Orelha, parte do corpo humano. Orelhão aqui. Pode ser, obviamente, uma orelha grande, mas também pode ser o local onde as pessoas telefonavam, que é o telefone público. Pescoço, parte do corpo humano. Pescoção, pode ser o pescoção da girafa, mas também pode ser um tipo de agressão, né? Quando alguém leva um tapa no pescoço, leva um pescoção. Barriga, parte do corpo humano. Barrigão é uma barriga grande, excessiva, né? Então, o gabarito aqui, letra E, indica tamanho de fato, né? Indica tamanho, ok? Então, tá aí. Questão 12. Assinale a opção em que todos os vocábulos são paroxítonos. Cara, essa questão aqui a gente vai fazer por eliminação, tá? Então, vamos lá. A gente tem a palavra avaro, Asiago e aqui Nobel. Mas na verdade é Nobel, Nobel, né? Avaro não existe, né? É ávaro, ok? Beleza. Então, letra A, a gente teria aqui uma proparoxítona. Então, já elimino. Recém, não é recém, é recém, é uma oxítona, né? O correto é recém. Então, B tá fora, ok? 12. Ó, vamos ver só as que a gente conhece. É refém ou refém? É refém, então é oxítona, já corta. Letra D, erudito. Perfeito, paroxítona. Filantropo, paroxítona. E rubrica, paroxítona. Cuidado que rubrica não se fala rúbrica, tá? Então, gabarito, letra D. Letra E, eu tenho decano, paroxítona, mas o correto aqui é etíope. Ó, etíope, tem um acento. Seria aí proparoxítona. Então, gabarito, letra D, tá? Questãozinha molezinha. Quando você não conhecer a palavra, você sempre analisa a palavra mais recorrente, tá? E aí, por ela, você elimina. Questão 13. Nas frases a seguir, há locuções adjetivas formadas com a preposição sem. Assinale a frase em que a locução é substituída adequadamente por um adjetivo de mesmo sentido, ok? Então, olha só. É, a única coisa sem mistério é a felicidade, porque ela se justifica por si só, beleza? Sem mistério não é a mesma coisa que insolúvel, tá? Insolúvel é aquilo que eu não posso solucionar, tá? Não é aquilo que não tem mistério, é aquilo que eu não posso solucionar. Letra B, felicidade é um agora sem nenhuma pressa, tá?
O que não tem nenhuma pressa, de fato é vagaroso. Tá correto, gabarito, letra B. A vida dos ricos é muito sem graça, beleza? Sem graça é sem alegria, é monótona. Desgraçada significa aquilo que tem tragédia, gente. Tem nada a ver. A vida sem finalidade deve ser evitada. Vida sem finalidade é vida sem objetivo. Impróprio é aquilo que é inadequado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. As viagens sem destino, beleza? São interessantes. Viagens sem destino são aquelas viagens que não têm um caminho específico. Você não sabe para onde vai chegar. Mas não significa que essas viagens elas estão perdidas, ok? Então, gabarito, letra B de bola, ok? 14. Molezinha 14. Observe a seguinte frase: felicidade é um fluxo de caixa positivo. Sobre os componentes e significação dessa frase, assinale a afirmação correta. A estrutura da frase é uma definição. Definição é aquilo que eu defino. Sim, ele pegou felicidade, né? E aí o que que ele apresentou? Ele está falando que felicidade para ele é um fluxo de caixa positivo. Então ele está definindo felicidade a partir desta metáfora. Tá certo, gabarito letra A. A frase envolve o campo semântico da política? Não, não, o campo semântico da política não. Da economia, né? Porque está falando de fluxo de caixa, então da economia. Na frase, há uma comparação entre felicidade e pobreza? Não. Entre felicidade e riqueza, porque se fosse pobreza, o fluxo da caixa não seria positivo, mas sim negativo. A frase está na voz passiva pronominal. Galera, essa frase aqui nem está na voz passiva. E lembrando, né, para estar na voz passiva pronominal, tem que aparecer aquele C, que é o famoso PA, partícula apassivadora do sujeito. Positivo é um adjetivo que se refere à caixa? Não, positivo se refere a fluxo, porque se referisse à caixa ia vir no feminino. Positiva, ok? Então, gabarito aí, letra A. Vamos para 15. As frases podem ser reescritas de forma a se tornarem formalmente mais adequadas sem mudanças de sentido. Reescrevemos todas as frases a seguir. Beleza. Assinale a opção em que a reescritura é mais adequada do que a forma original. Então vamos lá. A sabedoria não é outra coisa senão a ciência da felicidade. A sabedoria nada demais é do que a ciência. Porra, para por aqui, já bagunçou tudo. Nada demais, né? Ficou horrível essa frase, dá nem para entender. Letra B, tá? Então, letra B. A felicidade de um homem não consiste na ausência, mas sim no domínio de suas paixões. A felicidade de um homem consiste no domínio de suas paixões e não na ausência de suas paixões. Pô, para aí, né? Língua portuguesa, galera. Odeia repetição de palavras, né? Isso aqui é uma quebra de coesão. Tá horrível isso. Parece até criança falando. Letra C. O bom ouvinte usualmente está pensando em alguma coisa. O bom ouvinte está pensando em alguma outra coisa usualmente, né? O bom ouvinte, usualmente ele está pensando. Então ele pensa usualmente. E não aqui ele está pensando em outra coisa e essa outra coisa é usualmente. Usualmente é o modo como ele pensa e não o que essa coisa é. Então, ó, horrível. Uma coisa pode ser usualmente, gente. Não, uma coisa é usual. Eu penso usualmente e as coisas são usuais. Milhares de velas podem ser acesas de uma única vela e a vida da vela não será encurtada. Milhares de velas podem ser acesas de uma única e a vida dela quem? Da vela não será encurtada. Perfeito, galera. Gabarito letra D. Por quê?
evitou aqui, ó, a repetição da palavra vela. Tá vendo, ó? Ó, repetição da palavra vela aqui. Ela falou, ó, milhares de velas podem ser acesas de uma única o quê? Vela. E a vida dela de quem? Da vela. Então, perfeito, ó, substituiu vela por um pronome gabarito letra D. Use palavras brandas e argumentos fortes. Use palavras fortes e argumentos brandos. Mudou totalmente, porque aqui o que são brandas são as palavras, o que são fortes são os argumentos. Quando reescreve, muda o sentido. As palavras deixam de ser brandas, passam a ser fortes. E os argumentos deixam de ser fortes, passam a ser brandos. Beleza? Então a gente está aí com a correção dessa provinha, só para você ter uma ideia aí da pegada da FGV em provas de concurso, prova mega atual, e até a nossa próxima correção.